Muito bem, estamos ao vivo, mais uma vez, com mais um Conjectura. Você que chega para nos acompanhar é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje é a nossa edição de número 28 para falar sobre estética filosófica, ou mais especificamente, sobre a estética do sublime, entre a filosofia de Kant e de Lyotard. E para conversar conosco sobre esse tema, hoje nós contamos com a presença da filósofa e doutora e professora Mariana Ruiz Bertucci. Olá, Mariana, muito bom dia. Obrigado aqui por participar conosco do Conjectura. Bom dia, Danilo. Obrigada, agradeço o convite. Bom dia, Wayne. Bom dia para todo mundo que nos assiste. É um prazer estar aqui. Obrigado. E, como sempre, eu com meu colega aqui de Conjectura, Wayne. Bom dia, Wayne. Bom dia, Danilo. Bom dia, Mariana. Seja bem-vinda. Muito obrigado por estar conosco e partilhar da sua pesquisa, né, para todos nós. E bom dia a você que já nos conhece. Somos o Conjectura, um projeto de divulgação, difusão e defesa das ciências humanas. Todas as segundas e quintas-feiras, você já sabe, estamos aqui repercutindo o modo como as ciências humanas produzem conhecimento e os resultados das pesquisas em ciências humanas. A cada semana recebemos um pesquisador de alguma das várias disciplinas que compõem esta área de conhecimento. E, bom, estamos aqui para isso, né? Para que possamos divulgar, defender e promover as ciências humanas, abrir um canal de diálogo com a opinião pública, especialmente nesse momento em que parte dessa opinião não compreende e julga muito negativamente as ciências humanas. Então você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda, curta a nossa live, é muito importante que no momento da live ela seja compartilhada, então está nos acompanhando, compartilhe junto aos seus contatos, isso vai fazer com que a nossa discussão aqui chegue a um número maior de pessoas, e esse é um dos nossos objetivos. Além disso, é claro, você também pode comentar, participar conosco aqui, hoje recebendo a Mariana, pode dialogar conosco acerca desse tema tão importante na história da filosofia, né, que é a estética, e especialmente na filosofia contemporânea. Então, seja muito bem-vindo. É isso mesmo, Wayne. Agora eu só gostaria de lembrar aqueles que nos assistem que o Conjectura, os programas que nós fazemos aqui ao vivo, às segundas e quintas-feiras, eles ficam gravados para você assistir posteriormente, porque nós sabemos que nem todo mundo tem condições de nos acompanhar ao vivo aqui. Então, por isso mesmo, na descrição dessa postagem, você consegue acesso aos links que direcionam ao nosso canal do YouTube, onde nós divulgamos os programas lá, por lá, e também ao Spotify, porque também nós divulgamos os programas, o áudio dos programas em formato de podcast. Então, gostaria de deixar o convite a você nos acompanhar também nessas outras redes e também no Instagram, que é a outra rede que a gente costuma fazer as postagens, as divulgações e assim por diante. Mariana, então, eu gostaria de passar a palavra para você, e antes da gente iniciar propriamente o nosso bate-papo sobre o sublime, eu gostaria de pedir para você se apresentar, então, para os nossos espectadores. Bom dia, gente. Obrigada novamente pelo convite. Eu também gostaria de parabenizar vocês pelo projeto, que eu acho muito interessante, tenho acompanhado. Acho uma iniciativa ótima, brilhante. Realmente, a gente tem que trazer o debate da filosofia, das ciências humanas, das artes, né, para o grande público, conseguir debater isso democraticamente, popularizar, né, essas áreas de investigação que são tão importantes e que muitas vezes são desconsideradas, né, no nosso país. Então, obrigado e parabéns a vocês pela plataforma, pelo projeto de vocês. Meu nome é Mariana, então, eu me graduei na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, da onde eu conheci o Danilo, inclusive, né? Me formei em 2011 em Ciências Sociais. E, na época, né, eu estudei, me interessava pelas áreas das ciências sociais, mas ainda assim, mesmo terminando o curso, sentia que não era tão exatamente aquilo que eu gostaria de estudar, né? E a minha passagem para filosofia, né, no mestrado e no doutorado a seguir, eu acho que foi aberta justamente pela estética, né? Então,
no meu TCC, ainda nas ciências sociais, eu estudei o movimento tropicalista, né, brasileiro, estudei algumas ideias do Bourdieu sobre a noção de cultura e de arte, né, mas insatisfeita justamente com as respostas que as pesquisas sociológicas poderiam me trazer sobre o assunto, resolvi estudar, então, filosoficamente, né, essa área da arte e da estética, e entrei no mestrado em 2012, na UEL também, em filosofia. E aí, né, nessa passagem, eu tive contato com esse filósofo contemporâneo, Jean-François Lyotard, e acabei estudando especificamente a noção da estética do sublime em Lyotard, no meu mestrado, e no doutorado, que eu concluí em 2018, parti desse ponto do sublime no Lyotard, mas tentei compreender, assim, de modo mais amplo, a pesquisa do Lyotard, né, apesar de uma certa dificuldade, né, que, vamos dizer que o autor não ajuda muito a gente, porque a impressão que eu tinha era que cada obra do Lyotard falava de uma coisa, cada obra tinha, assim, um arsenal teórico diferente, sabe? Então, determinadas obras falando sobre o desejo, sobre Freud, Lacan, outras obras falando sobre o sublime especificamente, sendo muito influenciado principalmente pelo Kant, né? E no meio disso tudo, algumas sugestões, né, de uma ontologia, né? Então, nessa pesquisa no meu doutorado, eu quis identificar, pesquisar no Lyotard se havia alguma continuidade em todas essas obras tão díspares, e a conclusão, né, que eu cheguei é que o que há em comum em todas essas obras é que cada uma delas representa uma rota de fuga de pressupostos antropomórficos e antropocêntricos. Então, parece que o Lyotard persegue, né, em diferentes formas de escrever, com diferentes influências, né, filosóficas, uma ontologia do inumano. Então, e o sublime, né, como vamos falar mais adiante, tem bastante interferência, tem bastante a ver com esse assunto também. Excelente, Mara. Então, eu gostaria, para a gente entrar no tema propriamente, de te pedir, assim, mas uma colocação breve, tá? Não precisa nem ser muito, podemos assim dizer, rigorosa, mas eu queria que você explicasse para nós, em primeiro lugar, de que se ocupa a estética, que é essa área, podemos dizer, essa sub-área do conhecimento, né? Essa vertente de investigação dentro da filosofia, e daí, posteriormente, eu te perguntaria também o que é o sublime, né? O que diz respeito, né? Essa palavra, né? Que a gente costuma adjetivar quando a gente vê alguma coisa que é muito bonita, alguma coisa que é esplendorosa, a gente tende a adjetivá-la de sublime. Então, eu gostaria de, primeiro, perguntar né? Como você definiria, né? Essa área de investigação dentro da filosofia, que é a estética, e depois, se existe alguma definição do sublime, ou como que a gente poderia começar a entender esse conceito. Certo. Bom, a estética na filosofia, né, ela surge com Baumgarten, né, como uma forma de estudo filosófico mesmo sobre não somente a arte, mas também a natureza, ou seja, né, a estética de modo geral vai ser uma reflexão filosófica sobre os sentimentos, né, as formas de afetação, né, que temos, né, e assim, né, nessa tradição já surge essa estética, essa pesquisa do gosto diante desses dois sentimentos, né, o belo e o sublime. O sublime, né, assim, numa tradução mesmo livre, é aquilo que se eleva, né? Então, o sublime surge na modernidade com a tradução de um tratado muito antigo e que ficou muito tempo sem o conhecimento dele, que foi atribuído a um romano, né, Longino, e que, na verdade, assim, é meio incerta, né, a figura desse escritor que escreveu o tratado, chamado Tratado do Sublime, e que, então, assim, tem duas figuras históricas, né, a qual podem ser atribuídas à produção desse tratado, né, então não se tem um conhecimento, assim, uma certeza, né, de qual dessas duas figuras, né,
que escreveu esse tratado, né? Uma delas no século I e a outra no século III. Então, ele foi chamado de Pseudo-Longino, esse escritor, né, que escreveu essa obra do Tratado do Sublime e era um retórico romano. Então, assim, foi só no século XVII, né, por Nicolas Boileau, um crítico e poeta francês, que teve contato com essa obra e traduziu, então, a obra para o francês, e a partir desse momento, né, a estética do sublime, ela começa a se espalhar, né, e outros filósofos começam a partilhar dessas reflexões, assim como também, obviamente, a literatura, né, e outras formas de arte escrita. Então, assim, nesse texto do Longino, né, ele fala do sublime principalmente na retórica, principalmente na escrita, na oralidade. E ele fala de um sentimento de grandiosidade, né, um sentimento que inspira, assim, um pensamento largo, né? É um pensamento, um sentimento de solenidade, um sentimento de magnitude. Então, assim, com o Longino, né, não fala tão propriamente desse sentimento ser despertado por algum evento da natureza, mas mais propriamente, né, de algum evento poético. E nessa obra do Longino, assim, ele fala de técnicas, né, que o escritor ou que o orador podem desenvolver para provocar esse sentimento no seu público. E ele também faz, assim, uma espécie de uma antologia no final do livro, assim, citando autores e passagens como Homero, Platão, né, que conseguem causar essa comoção no espectador de forma que outros filósofos que também, ou poetas que também têm ideias brilhantes, não o fazem, né? Então, quando foi traduzido esse tratado, né, o sublime, então, começa a ser visto como uma dessas categorias estéticas, né, e em pouco tempo, na verdade, assim, ele vai conseguir deixar o belo para trás, né, o belo, ele acaba até perdendo um pouco a importância, a grandiosidade dele diante do sublime. E antes do sublime, né, chegar ao Kant, que vai ter um papel bem importante na crítica da faculdade do juízo, quem falou dele e que chamou a atenção do próprio Kant foi o filósofo sexualista Edmund Burke. No livro dele, é um livro com um nome super extenso, Investigação Filosófica acerca da origem das nossas ideias sobre o belo e o sublime, de 1756. Mário, me permite uma breve interjeição. Esse Edmund Burke é o mesmo Burke que é aquele teórico político conservador irlandês, não? Sim, é o mesmo? Eu não sabia que ele falava sobre estética. Curioso, bom saber. Desculpa, é porque curioso, quando você falou do nome eu falei, ué, mas... É ele mesmo. Mas legal. E assim, né, obviamente que o Kant pega uma definição muito interessante do Burke, mas ele vai dar aquela filtrada, né? Afinal, ele vai querer, no momento da obra dele, transformar esses sentimentos que para o Burke são sensualistas, né? Para uma esfera transcendental. Então, assim, no texto do Burke, né? E aí o Burke é um dos que vai falar bastante também da questão da natureza, né? De como tanto o sublime como o belo são sentimentos que são evocados, né, diante da existência, diante da percepção do homem, né, na natureza. Então, o belo vai ser simplesmente aquilo que agrada, né, aquilo que nos dá um sentimento imediatamente prazeroso, um sentimento de pertencimento no mundo. E o sublime, por outro lado, né? E aí o Burke dá uma definição que, mesmo depois transformada pelo Kant, é uma definição que fica e que chega até o Lyotard e até outros contemporâneos, que é a ideia, né? Uma das definições talvez mais
uma das melhores compreensões que se tem, talvez, sobre o sublime, é que o sublime é um sentimento contraditório. Ele é um sentimento de dor e prazer ao mesmo tempo. Então, ele é um sentimento que ele é primeiramente causado por uma angústia, né, por uma ameaça à nossa vida, né? Então, por isso que na natureza o sublime ele vai ser evocado por imagens de tempestades marítimas, né, ou de largas cadeias de montanhas, de vulcões em erupção, né? Qualquer tipo de imagem da natureza que evidencie a nossa limitação, a nossa mortalidade, né? Só que, por outro lado, né, como ele é um sentimento justamente dinâmico, um sentimento de dor e de prazer, esse prazer final, né, que marca o sublime, como diria o Burke, um deleite, ele vai ser caracterizado pela supressão, né, pela suspensão dessa ameaça, né, ou seja, pela continuidade da vida, né, pela descoberta, né, de algo em nós que talvez mesmo ultrapasse essa nossa mortalidade. Então, ele é um sentimento contraditório, né, ele é um sentimento marcado por essa fenda, né, do humano entre o finito e o infinito, né, o finito do corpo e o infinito da razão. E aí, com o Kant, né, depois ele já vai falar do Burke na própria introdução da crítica do juízo, né, e na introdução, quando ele vai falar do sublime, ele cita o Burke, né, e vai tentar justamente levar o sentimento para a esfera da transcendentalidade, né, tentar filtrar um pouco essa caracterização sensualista, empirista, né, que o Burke atribui, né. E assim, bom, também deveria ter falado que para o Burke, né, ele também vai refletir sobre esse sentimento diante das artes, né? Só que, e até então, até o Burke, durante toda essa tradição, toda a leitura do sublime, né, ela foi sempre atribuída a essa relação do homem com a natureza, ou nas artes, somente nas artes literárias, né? Então, até Burke existe quase que como uma espécie de preconceito com as artes plásticas, porque, né, diz o próprio Burke, as artes plásticas, elas são constrangidas demais à figuração. E a ideia do sublime, né, que evoca ideias inapresentáveis, como dirá o Kant depois, né, como a ideia do infinito, a ideia do absoluto, elas é muito mais possível, é muito mais fácil tratar essas ideias através das palavras do que da imagem, né? Então ele cita, por exemplo, né, o Burke cita, por exemplo, o Paraíso Perdido no Milton e fala, né, de um momento em que ele declama a seguinte frase, né, o anjo do Senhor. E aí o Burke fala, imaginem, né, um pintor diante de uma tela pintaria um homem belo, né, com asas, né, e as palavras, e jamais chegaria, né, ao sentimento grandioso, magnânime, que pode ser evocado pelas palavras do anjo do Senhor. Então, assim, eu vejo como uma limitação do Burke, depois o Lyotard faz uma crítica, outros autores também, inclusive pintores, né, vão fazer uma crítica sobre esse posicionamento do Burke, porque também as vanguardas artísticas, né, que nas artes plásticas vão provar que as ideias artísticas elas não precisam necessariamente se constranger à figuração para expressar uma ideia grandiosa, né? Isso ainda não havia se desenvolvido, né? Então, o Burke se apegava nesse preconceito, talvez, de que as artes plásticas elas fossem necessariamente figurativas. Tanto que o Kant, por exemplo, né, falando sobre o sublime, vai lembrar também daquela passagem do Antigo Testamento, né, aonde da proibição de fazer a imagem de Deus, né? Por quê? Porque Deus é algo informe, né? É algo inapresentável.
Que daí essa ideia de apresentar o inapresentável já é uma característica mesmo, né, que a gente encontra no Kant, que já faz parte da linguagem dele, e que continua sendo usado depois para o Lyotard, e que expressa muito bem essa ideia, né? Porque seria essa necessidade ou esse sentimento de apresentar algo que escapa a qualquer apresentação, porque tudo aquilo que pode ser apresentado é algo que pode ser relativizado, né? Determinadas ideias, como o infinito, o absoluto, Deus, né? Não podem ser relativizadas, né? Elas constrangem as formas, né, da apresentação no tempo e no espaço. E é isso que provoca no Kant esse sentimento também contraditório, né? Mas, a meu ver, né, e aí foi isso que eu tentei trabalhar em determinada parte do meu doutorado, a partir do Kant, ou entre o Kant e o Lyotard, nós vamos ter uma espécie, assim, de uma querela filosófica, né, porque o Kant, ele vai usar o sublime, não só o sublime, mas o sentimento, o juízo reflexivo que sustenta e que dá possibilidade para o sublime. Ele vai usar isso para uma função muito, isso é uma leitura minha, tá? Mas para uma função específica dentro da filosofia dele, que é um grande problema que ele encontra desde a primeira crítica, que é a prova da existência de Deus. Então, né, nós temos já na primeira crítica a antinomia da existência de Deus, porque a existência de Deus pode ser justificada racionalmente, assim como a sua não existência pode ser justificada racionalmente. E o que falta, no final de tudo, para Kant é o quê? É uma prova, né? É uma prova que vai conceder ao regime cognitivo, ao regime do conhecimento, né? Que vai conceder, assim, essa vitória final do partido da existência de Deus. Então, a falta de uma prova do regime do conhecimento, Kant descobre o sentimento, descobre o juízo reflexivo, através de um procedimento heurístico, né? Que seria, assim, aquela ideia de que a razão descobre os caminhos, né, para resolver os problemas que ela mesma se coloca. Então, como que ele vai resolver esse problema? Criando essa ideia de que o juízo determinante, né, que concede a verdade, que concede o conhecimento, né, dentro dessa esfera do conhecimento, ele tem algo que o antecede e que o possibilita mesmo, e essa antecedência seria o próprio juízo reflexivo, seria o sentimento, né, que é essa capacidade de abrigar o desconhecido, né, é a capacidade de abrigar aquilo que não tem regra, né, então, com isso, ele vai, já que ele não pode justificar através do regime do conhecimento a existência de Deus, ele usa o sentimento do sublime, né, para justificar, então, essa mesma existência, de modo que o próprio sublime, ele parece o belo e o sublime, né, que o livro é dividido em duas partes, né, a primeira é a estética, onde ele fala do belo e do sublime, e a segunda é a da teleologia, aonde ele vai ensaiar uma conciliação, uma compatibilidade entre natureza e liberdade, né? E o mesmo motivo, ele também, o mesmo motivo pelo qual ele não pode provar, né, com o conhecimento da existência de Deus, ele também não pode provar essa compatibilidade entre a natureza e a liberdade, porque o ato livre é inapresentável, né? O ato livre também não se mostra. Então, ele usa artifícios muito semelhantes no final do livro, né, para dizer, assim, de modo geral, que é mais coerente interpretarmos que haja uma compatibilidade entre natureza e liberdade, né, a despeito de não podermos provar objetivamente. Da mesma forma que é mais coerente pensar que Deus existe.
Então, assim, no Belo, também de modo semelhante ao Burke, no Belo, na terceira crítica, nós temos um sentimento de que a natureza se destina ao homem, né? Então, é um jogo livre da imaginação e do entendimento, né? A imaginação ela é essa faculdade das formas da intuição, né? As faculdades do... É uma faculdade, assim, digamos, estética mesmo, né? E quase telúrica mesmo, né? Ou seja, a gente pode... A imaginação, quando ela está jogando com o entendimento, com a finalidade de produzir um conhecimento, de produzir um conceito, ela pode, como as formas da intuição, o tempo e o espaço, eles são a priori, né? A imaginação, ela pode ir ao infinito, né? Por exemplo, né, as sínteses infinitas para a produção do conhecimento matemático, né? Mas para os sentimentos do belo e do sublime, isso daí já é algo que ela não é capaz de fazer. Então, o belo, ele vai primeiro representar essa sensação de destinação da natureza ao homem, que, do meu ponto de vista, já começa aí a defesa de um antropocentrismo no Kant, né, até de um antropomorfismo, porque assim, a natureza, ela se destina para o homem não somente para a gente conhecer, mas também para a gente admirar, né? Então, assim, além de tudo, além da gente poder conhecer as coisas, além disso, o mundo é belo, né? Ele é admirável. Então, isso já no Kant já parece sugerir algum, como ele vai dizer depois, um entendimento arquitetônico, né? Que tenha construído, assim, o mundo para nós, né? Então, no belo, o homem sente esse pertencimento da natureza, né? Ele sente, assim, uma espécie de liberdade da imaginação. E aí, no sublime, né? Esse mesmo sujeito que se encontra, então, se sente destinado, né, ao mundo, ao contrário, ele vai se sentir sem destino, ele se sente ameaçado, né? Porque no sublime, né, levando em consideração, né, que o Kant sempre nas críticas, né, expõe essa relação entre faculdades diferentes, né, e os tipos de produções diferentes que a gente tem também diante dessas relações entre as faculdades, a gente vai ver que no sublime a imaginação ela não está mais jogando com o entendimento, né? Ela vai jogar com a razão. E a razão em Kant, então, ela não é uma faculdade de conceitos, né? Porque o conceito, ele sempre tem essa necessidade da intuição, né? Sempre tem essa relação com a intuição, com o fato, né? Com algo que possa ser mostrado aqui e agora. E no sublime, então, o jogo é entre as faculdades mais opostas que se pode imaginar. A imaginação, que ela nos condiciona no tempo e no espaço, e a razão, que seria quase que, né, para o Kant, assim, uma amostra do nosso destino ao suprassensível, né? Porque a razão, ela tem ideias e não conceitos, e as ideias, elas são inapresentáveis, né? Como Deus, a cosmologia, né, o começo ou não do mundo, mas, assim, outras ideias fazem parte disso também. Qualquer totalidade vai ser considerada antes uma ideia da razão do que um conceito, né? Então, assim, a ideia de infinito, a ideia de absoluto, a própria ideia do simples, né? Qualquer uma dessas categorias vai entrar nessa ideia da razão que é inapresentável. Então, o sentimento violento, contraditório que a pessoa experimenta no sublime causa um grande desconforto, né? Então, se antes no belo sentia-se que um pertencimento no mundo, agora é quase como se o homem não sentisse mais pertencimento na natureza, né? Então, há dois momentos, né, que caracterizam esse sentimento contraditório, assim como Burke, né, que é um primeiro momento de violência, de ameaça iminente,
e um segundo momento de um prazer, de um deleite ainda superior, né? Porque justamente demonstra uma superação, né, dessa grande ameaça. O Kant fala mais sobre os sentimentos, sobre como esses sentimentos surgem diante da experiência com a natureza, né? E ele também cita esses mesmos exemplos que eu venho falando, né, de grandes tempestades, de grandes imagens, de uma ideia da natureza que não é a mesma natureza do belo, porque agora é uma natureza que nos ameaça, né? É agora uma natureza que não mais brinda a nossa existência livre, né? Mas que nos coloca o desconforto da finitude, né? Então, o Kant, né, se aproveitando também de uma analogia já que ele faz na primeira crítica, quando ele fala da síntese matemática e dinâmica do entendimento, né, ele faz uma analogia da síntese matemática e dinâmica no sublime, né, e daí lendo, assim, o texto lendo a terceira crítica, você começa a perceber que, na verdade, o sentimento, o juízo reflexivo, que surgem como categorias que antecedem e possibilitam o juízo determinante, na verdade, para algo que antecede, digamos assim, que ele é feito de forma muito analógica ao juízo determinante, né? Então, assim, ele segue os mesmos passos, as analogias, a própria terminologia, né? E as relações que o Kant estabelece são todas muito semelhantes. E aí, então, também essa separação do sublime matemático e dinâmico vai ter um interesse também posteriormente no Lyotard, né, para uma nova concepção que ele vai dizer, e que, de modo geral, assim, o sublime matemático, como diz o nome, né, ele é matemático porque ele é uma síntese homogênea, né, das faculdades. Então, na verdade, ele retrata muito mais o sentimento de angústia, né, o sentimento de quase morte, porque a imaginação ela não consegue apresentar aqui e agora uma ideia da razão. Isso pode ser suscitado por uma larga cadeia de montanhas, por exemplo, né? Ou por um mar revoltoso à frente, por um grande deserto, né? Aonde a gente começa a sentir determinada angústia pela nossa incapacidade de, em uma visão, né, de em uma intuição só, conseguir captar aquela totalidade. Isso dá um desespero, né, e nos faz nos apequenar, né? O sujeito, ele se apequena, né? Ele se sente ameaçado. E aí... Diga, Wayne. Não, por favor, pode concluir. É só um comentário e uma pergunta que eu quero te fazer, mas pode concluir seu raciocínio. E aí, o momento dinâmico, da síntese dinâmica, que é para o Kant o que vai caracterizar efetivamente o sentimento do sublime, é quando finalmente, né, entra, então, o componente do prazer, digamos assim. Esse componente do prazer vai vir da força dessa ideia da razão, porque a força dessa ideia da razão nos lembra que, por sermos capazes, né, de pensar o absoluto, de pensar o infinito, por sermos seres de capacidade moral, nós temos um destino suprassensível. Então, assim, apesar da nossa finitude, apesar da nossa morte, da nossa limitação, há algo em nós que é infinito, que é absoluto, que não pertence a esse mundo, mas que, como diz um dos grandes leitores de Kant, especificamente, que eu tive contato na UFSC, né, que nos leva diretamente ao lado do Deus Pai. Pode falar, Wayne, por favor. Não, eu só percebi, assim, que você trouxe muito bem essa distinção entre o que seria uma espécie de estética do belo e do sublime, né? Talvez a gente pudesse até dizer que essa estética do belo é aquilo que caracterizaria uma espécie de proto-filosofia da arte, se a gente considera desde Platão e etc. E, então, assim, perfeito, quanto a essa distinção.
o que eu fiquei pensando e eu queria te perguntar é um pouco nessa chave, né? O Danilo tinha dito também assim, pensar o termo estética. E aí eu estava me debatendo aqui dias atrás com o texto do Freud, Além do Princípio do Prazer, e o Freud usa ali 2 vezes o termo estética, se referindo a como uma categoria da fisiologia do século XIX. E aí teria uma distinção importante, né, que aparece inclusive no Kant, né? Por exemplo, a estética transcendental não é exatamente teoria do belo, não tem nada a ver, por quê? Porque tem a ver com a teoria da sensação, né? E aí você disse muito bem, essa teoria da sensação que está presente desde o sensualismo, né, do século XVII mesmo, tem uma vertente francesa, inclusive, que eu gosto bastante. Então, é só um pouco essa distinção entre a estética como uma espécie de categoria da teoria do conhecimento, né, como teoria da sensação e etc., e aí tem essa virada que vai fundar a filosofia da arte, da estética como uma teoria do sublime. Já vou me enquadrar aqui no que você está dizendo. E aí, tudo bem, você trouxe a figura do sensualismo ou de um certo materialismo, né, empirismo, se a gente quiser, mas essa configuração final que você está dando, né, a posição do inacabamento, da finitude, da sensação do homem diante disso, me remete muito a uma figura da história, da filosofia, que eu queria que você comentasse nesse contexto, que é o romantismo. Então, me parece muito isso, né? Você me corrija se eu estiver errado, não sou estudioso de estética, mas como que a teoria do sublime, ela tem o seu ponto de partida inicial, ou pelo menos é um ponto fundamental, uma certa relação com o romantismo, né? Então, essa perspectiva um pouco melancólica, né? Que você vai dizendo, isso tem sentido? Como que a figura do romantismo entraria nessa configuração da estética? Absolutamente, Wayne. É bem isso. Assim, como você falou, né? Aparece, né, esses 2 conceitos de estética no Kant, né? O primeiro deles na primeira crítica, muito brevemente, apesar de brevemente, né, ter sido também considerado talvez assim um dos grandes motivos da tal da virada copernicana, né? Sim. Ali ele vai falar da estética como a capacidade, a possibilidade de conhecer, né? Isso. Então, assim, apesar da estética aparecer depois na terceira crítica, já como como assim, doutrina do gosto, né? Doutrina dos sentimentos, do belo e do sublime, ainda assim, né, dela ser diferente da noção de estética na primeira crítica, não é absolutamente possível desvincular, eu vejo, pelo menos uma da outra, porque também, quando estamos falando do belo e do sublime, estamos falando da faculdade da imaginação, então nós estamos falando da intuição, né, do tempo e do espaço, é justamente esse choque, talvez, epistemológico que cause, assim, essa fenda entre o finito e o infinito, né, essa descoberta dessa constituição contraditória, né, do sujeito, e que o Kant parece que, em última instância, acaba tentando suprimir essa contradição, né, sempre tentando conceder uma unidade final, né, e que agora, com certeza, né, inclusive esse livro, né, foi muito importante para o romantismo, né, e outros filósofos que ficam ali naquela região limítrofe, parece, entre a filosofia e a literatura, né? Como, por exemplo, o Schelling, o Schiller, né? Vão tratar, e eu acho que, inclusive, essa retomada, né, do sublime por parte do romantismo, que vai propagar demais, né, o sentimento, de modo que o belo ele acaba quase que perdendo o interesse, né? E aí parece que tanto a estética, né, no sentido da investigação filosófica, quanto a própria produção artística, e não mais somente na literatura, mas também nas artes plásticas, né, começa a entrar em um turbilhão de transformações, perde mesmo o próprio referente, né? E as indagações sobre o que pintar, ou o que é escrever, começam a se tornar
parte da própria atitude artística, né? Tanto que a gente vê, né, grande parte, assim, dos pintores ou dos literatos que, eventualmente, por exemplo, o Lyotard vai citar, são artistas que, além de estarem sempre produzindo, estão sempre escrevendo sobre como produzir ou sobre o que é pintar, enfim, né? Então, a leitura da terceira crítica, ela foi fundamental para o romantismo, né? E sobre alguns aspectos, eu acho que essa leitura acabou privilegiando tanto essa nova via, né, da filosofia, que inclusive se pretende a propedêutica da filosofia, né, com a terceira crítica, ela, assim, parece que fica tão empolgada, assim, com essas novas ideias do belo e do sublime, que talvez deixe de ver a função menor, talvez, que eles tenham na literatura do Kant, e a segunda parte do livro da teleologia, que vai coroar, né, essa ideia, que é uma espécie, assim, de fé pela coerência que o Kant tem na existência de Deus, né, acaba deixando de lado, ela fica, muitas vezes, quase que separada do próprio livro, né, e, assim, eu vejo que tem um interesse, um interesse bacana nisso, e que isso motivou a pesquisa filosófica, a pesquisa artística e literária, né, mas, por outro lado, retomando essa obra do Kant em sua totalidade, né, a gente vê que a gente começa a ver que pode ser possível encontrar, assim, algumas formas de reconhecer que, apesar de tudo isso, né, essa importância desse sentimento, da própria estética, ela é meio que secundária, né? Ela tem uma função final nessa tese do Kant, e que é uma função final que vai, assim, no final das contas, ela parece um pouco logocêntrica, porque ela serve somente para tentar justificar aquilo que eu não posso, pelo conhecimento, justificar. Então, todo o interesse do sentimento que poderia ser, né, é aquilo que acolhe sem regras. Então, assim, é aquilo que é também silencioso, que é incerto, que é ameaçador, né? Tudo isso acaba ficando secundário na medida em que a gente encontra uma finalidade superior, né, na existência desse sentimento. Não, desculpa, Danilo. Pode, depois eu pergunto. Não, é isso, quer dizer, eu posso ser irresponsável, Mariana, porque eu não estudo o tema, você não pode, mas eu posso. O que eu vejo, né, como não estudioso do tema, é isso, o romantismo pesou a mão, a estética virou uma espécie de sentimentalismo, né, enquanto o Kant guarda muito mais essa posição que você chamou de logocêntrica, e aí eu fico pensando na posição do Lyotard nisso, é isso que eu quero te ouvir agora, quer dizer, nesse cenário, né, você tem eu vou usar aqui, tem uma espécie de estética raciocinante, né, ou logocêntrica no Kant, uma estética sentimentalista pelo romantismo, que foi a que vingou, né, especialmente no século XIX para cá, e eu fico curioso em saber qual que é a posição do Lyotard, que eu quero te ouvir. Danilo, desculpa. Não, Mari, se quiser responder sobre a posição do Lyotard, porque a minha pergunta vai um pouco em uma outra direção. Tá, então eu ia chegar justamente nisso no Lyotard, né? Porque agora, assim, lá no começo da minha fala, eu falei de uma espécie de querela entre o Lyotard e o Kant, né? Então seria justamente nisso. Parece que na medida em que o Kant vai usar, a despeito, então, da forma como os romantistas tomaram para si a ideia do sublime, né? A despeito disso, e temos obras românticas incríveis que entram aí nessa categoria. Então, assim, a despeito disso, então, parece que o sublime tem uma função clara na terceira crítica, que é provar que Deus existe. A falta de prova, o que a gente tem é um signo, e esse signo é como que um complemento da prova, né? Tanto que
como já citei, as analogias, as relações, elas são todas em acordo com outros procedimentos de sucesso que o conhecimento teve na primeira crítica. Então, assim, a função do sublime no Kant é, mais do que tudo, provar a existência de um destino suprassensível e ele do homem. E ele faz isso, né, não sem antes usar de toda a sua obra para construir uma demonologia mesmo, né, uma antropomorfização de Deus. É lógico que essa antropomorfização às vezes passa batido, porque talvez exista um preconceito de que a antropomorfização de Deus ela só possa acontecer a partir de uma caracterização assim estritamente antropológica, ou seja, né, se pensarmos Deus com um corpo, com uma etnia, né, se pensarmos Deus como um homem barbudo, né, branco. Agora, mas assim, por mais que Kant também se esforce em dizer que, né, que a subjetividade é transcendental, né, que quando ele fala do sujeito não está necessariamente falando dos seres humanos, mas o fato ainda não tivemos contato com extraterrestres nem anjos, então, enquanto isso, estamos falando do ser humano, né? E assim, então, você vai ter outras características no livro que vão dizer, tanto na primeira e na segunda parte, como tudo que existe na Terra é destinado para o homem, né? E assim, então, todos os outros animais, todas, né? Ele fala com essas palavras: o homem é o ser supremo da Terra, né? Então, existe uma destinação do cosmos para o homem, uma destinação do homem para Deus. E aí, no outro extremo dessa querela, vai estar, então, o Lyotard com a defesa do inumano, né? E o sublime ele vai aproximar para o Lyotard muito mais, né, dessa descoberta, dessa revelação do inumano. O inumano, né, muito difuso na obra do Lyotard, e o Lyotard, assim, ele é da geração do Deleuze, mas começou a escrever, assim, academicamente bem depois, né? Então, assim, sempre se interessou por temas da estética, né? E o sublime também esteve presente em diversos aspectos em teorias outras do Lyotard, né? E aí ele tem obras específicas que falam sobre isso, e tem uma coletânea de textos dele chamada O Inumano, que reúne muitos artigos sobre o assunto sublime e tecnociência, porque no ponto de vista dele, os dois revelam esse inumano, né? A ideia do inumano, então, seria o extremo oposto dessa ideia, digamos assim, da providência pelo Deus moral e racional. Então, o inumano é algo que é indeterminado, mas que é determinante. O inumano, assim, ele usa figuras. Uma das figuras preferidas do Lyotard para caracterizar o inumano é o que ele chama de matéria, né? E a matéria, né, é algo que, digamos assim, é algo que nos fez, que se nos faz desinteressadamente, né? A existência humana é vista como um grande acaso cósmico, né, que assim, passageiro, né, e que todas essas outras formas filosóficas aí, como, por exemplo, a do Kant, elas servem como um grande auto-engano, né? Que nos impedem de ver, então, que a ontologia mesmo, ela é inumana, ela é pré-subjetiva, pré-objetiva, né? E que toda essa nossa constituição, assim, é um grande acaso, né, de uma complexificação da matéria que foge do nosso controle e que é amoral, amorfa, irracional e que não se nos destina, né? Mas, apesar de tudo isso, né, existe o fato de existir, né, ele é chocante, ele ainda é chocante que exista isso, que exista algo ao invés do nada, né? Então, esse choque por si só já é sublime, né? E ele gera, ao mesmo tempo, angústia, desespero, mas gera também júbilo, admiração.
E então o sublime, o Lyotard, então assim, essa ideia do sublime em Lyotard, ela até se torna difusa, né? Ela sai dos aspectos puramente estéticos ou artísticos e invade a ontologia dele, né? Então, assim, parece que na terceira crítica, o Kant usa o sublime como uma ferramenta retórica mesmo, para justificar o seu ponto de vista teológico. E no Lyotard, o Lyotard, por sua vez, usa o sublime de forma retórica também, para justificar um ponto de vista ontológico. Só que, além dessa transformação, né, eu acho que o que mais chama a atenção na leitura do Lyotard, né, e um motivo pelo qual, assim, né, talvez tenha trazido um interesse por parte dos leitores, é uma relação que ele vai fazer entre o sublime e as vanguardas artísticas, né? E a partir dessa interpretação, então, a gente, por exemplo, descobre argumentos que vão fazer frente, que vão fazer oposição à ideia do Burke de que a pintura não pode ser sublime, porque a pintura tem que ser figurativa. Então, assim, ele vai falar, o Lyotard, ele fala da literatura também, mas é muito interessante porque ele fala muito mais das artes plásticas, né? Então, assim, ele faz uma retomada, ele fala de diversas vanguardas artísticas, né, do século XIX em diante, e o objeto das vanguardas artísticas é sempre o sublime. O objeto das vanguardas artísticas é sempre apresentar o inapresentável. E aí, né, essas vanguardas artísticas, elas surgem como que, só que com procedimentos, assim, e com ideias quase que opostas ao do romantismo, né? Porque, assim, o romantismo, se a gente pensar, assim, Aí é interessante que o Lyotard, né, isso daí vai justificar essa interpretação romantismo versus vanguarda, né? O Lyotard faz uma separação, uma ideia, assim, de sublime moderno e sublime pós-moderno. Sobre alguns aspectos, é parecido com a divisão entre sublime matemático e dinâmico. O sublime moderno seria aquele em que onde a obra, né, trata da angústia, né, trata do nosso limite, né, do limite da imaginação. Enquanto que o sublime pós-moderno já abandona a angústia, abandona mesmo a prolixidade dos românticos, né? E parte direto para a apresentação do inapresentável, né? Através de formas novas e diferentes. Então, na literatura, por exemplo, um exemplo que o Lyotard vai dar é no sublime moderno, temos, por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, né? Onde, assim, o excesso de tempo ultrapassa a capacidade do próprio autor, do próprio escritor, né? E isso gera, assim, uma produção extensa, prolixa, né? Enquanto a gente teria, por outro lado, por exemplo, no sublime pós-moderno, o Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce. E aí eu gosto dessa divisão, e não necessariamente que no mesmo artista ou na mesma obra tenha que haver um ou outro, né? Frequentemente nós vamos ter artistas assim que trabalham com essas nuances, né? Então, por exemplo, quando ele fala do James Joyce, ele fala que esse enfrentamento, né, essa busca da apresentação, ela chega num ponto de começar a subverter a própria forma do texto, né? Então, um exemplo que eu penso bastante nisso é, por exemplo, a poesia concreta brasileira, né? Onde você se preocupa mais com o significante do que com o significado, né? A poesia concretista, ela tem uma preocupação com a plasticidade da palavra ou da letra, né? E não com o significado que ela evoca. Outros autores, por exemplo, né? O Carlos Drummond de Andrade ou a Clarice Lispector, você encontra frequentemente na obra dos dois tanto o sublime moderno como o pós-moderno, né? Então, a poesia brasileira tem bastante isso, nesse sentido pós-moderno de refutação das formas, né? De mexer com a própria forma do poema, com a forma da prosa, né? Com o lugar do narrador, né? Todas essas coisas.
Aí, quanto às vanguardas pictóricas, ele cita um monte de artistas, mas a gente pode pensar no expressionismo americano, né? A gente pode pensar em artistas como Pollock, por exemplo, né, que tem uma outra forma de tratamento do quadro, da cor. Então, aos poucos, assim, o artista se vê diante da necessidade de apresentar esse inapresentável e vai mudando técnicas, né, o uso das cores, enfim. Bacana. Mariana, eu gostaria de perguntar a respeito dessa, posso assim dizer, da emergência, né, da eclosão do sentimento do sublime, porque o que eu fiquei com uma dúvida para tentar entender melhor essa noção. Você falou ali do Edmund Burke, né, da rejeição, assim, uma possível, perdão, da rejeição da possibilidade da emergência do sublime a partir de uma arte plástica, né, porque são excessivamente figurativas. E fiquei pensando o que nós poderíamos dizer, ou o que você poderia nos dizer sobre o sublime e sua relação com artes como, por exemplo, teatro e cinema. Porque penso da seguinte maneira, tá? Se o sublime, em oposição ao belo, ele evoca sentimentos contraditórios, de dor, de prazer, né? Conforto e desconforto, de angústia e de ameaça à vida, por exemplo, isso, bom, nós poderíamos ficar horas aqui pensando em peças teatrais e também em filmes que conseguem suscitar sentimentos desse tipo. Tá? Inclusive, o que me veio à mente há pouco, que eu assisti há alguns dias, inclusive recomendo demais para quem não estiver assistindo, é o filme que venceu o Oscar da última cerimônia, que é o Parasita. E tem um momento ali do filme, assim, que, enfim, né, não vou dar spoiler, mas fica numa indecisão, numa angústia, você fala, meu Deus, o que vai acontecer? Qual que vai ser o desfecho disso? Não é exatamente uma ameaça de vida ou morte ali, mas é quase como se fosse, né? Uma circunstância extremamente adversa. E aí, por que eu pergunto? Porque eu fico, bom, esse sentimento e até o alívio que vem posterior àquela cena, será que não se correlacionaria com o sentimento do sublime? E aí eu coloco um ponto que é o seguinte, tá? Para complicar um pouco mais a sua vida, a sua resposta, que é o seguinte: se sim, me parece que é o caso, então a eclosão do sentimento do sublime, ela não se dá, vamos dizer assim, apenas em primeira pessoa, ou seja, o sujeito que se coloca diante de uma circunstância ameaçadora, como por exemplo, na contemplação de uma cadeia de montanhas, né, na contemplação de uma tempestade marítima, mas ela pode se dar também, é uma pergunta, tá? Por via indireta, pela contemplação de uma representação artística dessa circunstância ameaçadora, contraditória e assim por diante. Porque se é esse o caso, me parece que então existe um elemento, posso assim dizer, de empatia que se coloca como subjacente à eclosão do sublime. É só pelo fato de que eu consigo me colocar no lugar deste outro sujeito, dessa outra pessoa que está nessa circunstância, que eu consigo sentir aquilo que ele sente, ou aproximadamente aquilo que ele ou ela sente. Faz sentido isso que eu falei agora? Absolutamente. Na verdade, assim, isso que você falou me lembrou, inclusive, que talvez eu tenha deixado passar, porque, na verdade, isso que você falou é fundamental, porque o próprio Kant, e agora eu não tenho certeza se o Burke também ou não, tá? Mas o próprio Kant vai falar assim, porque, assim, o belo e o sublime, eles são os sentimentos estéticos puros, né? E, assim, você só vai ter esse tipo de sentimento grandioso se, obviamente, a sua vida não estiver em risco. Então, na verdade, aquele que está aquela pessoa que por acaso estiver num barquinho no meio de uma tempestade marítima, provavelmente não vai ser o sublime que ele vai sentir, vai ser só o desespero mesmo e a iminência da morte. Perfeito. Porque o Kant mesmo fala que para a gente ter esse tipo de sentimento estético puro, nós temos que estar a salvo, são e salvos, né? Então, assim, porque justamente se você tiver com a sua vida em risco,
não vai ser dessa contemplação estética que você vai se apropriar, mas sim de formas de tentar sair dessa situação, né? Então, sim, para ter esse sentimento do sublime, você tem que estar numa postura somente contemplativa. Então, se você estiver na segurança do seu lar, vendo uma tempestade abater um barquinho, você... né, mais fácil de você ter sentimento diante das cadeias, né? Mas, obviamente, ele também resgata essa ideia de empatia, de se colocar naquela situação, né? E a ideia justamente de se colocar nessa situação que gera essa angústia, né? E que ultrapassando, gera aquele prazer, né? Aquele alívio de que, não, você ainda está vivo e que mesmo se você morresse, né? Você é capaz de pensar ou de ser algo que não se limita à vivência estética. Quanto às produções de teatro e de filmes, né? Meu Deus, eu precisava lembrar agora de uma peça específica que eu vi, que eu não consigo lembrar o nome da companhia de teatro que eu assisti uma vez em Londrina, e depois eu vou dar uma pesquisada, e daí eu vou passar o nome para vocês também, e vocês podem colocar de forma mais oficial, tá? Eu não me lembro o nome da companhia, mas que tinha uma proposta justamente de, assim, fazer determinadas apresentações teatrais, tendo em vista uma apresentação sublime, tendo em vista provocar esse tipo de sentimento, né? Então, eu vejo que para essas artes também é uma questão de desenvolvimento e de elaboração técnicas, né? Que sejam capazes de subverter aquilo que no espectador causa reconhecimento, né? Aquilo que causa pertencimento. Então, por exemplo, essa peça específica que eu vi era a apresentação de alguma tragédia antiga de Sófocles, e toda a apresentação, assim, ela era construída de forma completamente diferente, né? Então, o coro, ele ficava num lugar onde você não tinha visão, ela era toda muito escura. Então, eu acredito que talvez para o teatro e talvez para o cinema, o desafio, né, de apresentar o inapresentável talvez seja tão intenso, né, quanto das outras artes plásticas, né? Talvez a dificuldade seja tão intensa, e aí vai da experimentação, né, da criatividade, da direção, para tentar evocar esses sentimentos sem trazer obviedades. Então, assim, o terror, de modo geral, né, você sabe, Danilo, que eu sou muito fã do gênero, né? O terror, de modo geral, tanto na literatura quanto no cinema, ele é uma categoria privilegiada do sublime, porque ele está sempre tratando da situação onde a vida é ameaçada, né, e a reflexão que temos diante disso. E eu acho que a mesma situação aí para o cinema seria a situação, né, como eu falei antes, daquele limite, né, entre romantismo e vanguarda, sublime moderno e pós-moderno, né? Você pode construir uma narrativa onde o sublime, o medo, o terror esteja na própria trama, sem subverter nenhuma característica formal, né? Ou você pode transformar também, causar a angústia, a surpresa, diante da subversão das formas de apresentação, como, sei lá, Glauber Rocha, talvez, entendeu? Outros autores, né, apresentadores experimentalistas do cinema. Danilo, eu sei que a gente já caminha para o fim, mas se eu puder fazer duas questões breves, Mariana, uma mais de precisão, você pode responder bem brevemente, e a outra talvez um pouco mais provocativa e conceitual. Eu achei muito interessante, desde que o Danilo me falou da sua vinda, o seu trabalho sobre o Lyotard. Então, primeiro por quê? Porque o Lyotard é um autor interessantíssimo e que a gente tem uma visão, pelo menos aqui no Brasil, muito caricatural, mais em função da condição pós-moderna,
que é uma coisa que, né, ninguém nem lê o Lyotard para entender, que não tem a ver com a pós-modernidade mesmo, construída por outros autores, enfim. Então, parabéns pelo seu trabalho e pelo... eu acho que no Brasil, assim, eu leio pouco, né, conheço poucos pesquisadores de Lyotard, então, parabéns. Mas aqui no bojo do que você trouxe, eu queria só pensar um pouco o que você trouxe num contexto mais amplo de filosofia contemporânea. Então, a questão de precisão, a qual me referi, é a seguinte: quando você diz que o Lyotard, você não disse isso, mas eu vou dizer aqui com muitas aspas, meio que reabilita as artes plásticas, né, em relação ao Burke, mas isso o romantismo já fez, né? Então, eu queria só confirmar se o Lyotard, né, seria o grande responsável por isso. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu vejo que talvez uma posição muito original do Lyotard esteja muito mais nesse problema que é o problema da filosofia contemporânea que você mencionou, de apresentar o inapresentável. Quer dizer, todo jogo aí é o da representação, né? Então, quer dizer, Kant e o romantismo ainda trabalham com a categoria da representação. É isso que é a categoria central ali. E o Lyotard talvez tenha uma coisa que o Kant e os românticos não tiveram, que é a fenomenologia, precisaria ser dito, mas que quer dizer, esse passo aí para dizer o seguinte: é possível sem representação. Né? Então, que é o problema da filosofia contemporânea, né? Como é que a gente conhece, como é que a gente faz as coisas sem representar, que é o acesso ao real, o acesso à verdade, enfim. Só um comentário sobre isso, se você acha que é isso, se eu entendi bem, enfim, se o Lyotard teria essa posição mesmo de tentar algo que vai na direção essa apresentação do inapresentável, é isso mesmo? Ela coloca em jogo essa figura da representação. A gente não quer mais representação. Porque aí, filosoficamente, eu sou mais conservador nesse sentido, né? Eu fico pensando até onde isso não é um bom projeto, mas sem representação é difícil, né? Bom, o que você acha? Então, sobre a primeira questão, né, das artes plásticas, eu acho que a diferença do Lyotard, talvez nesse sentido, tenha sido resgatar alguns pintores ou artistas que não fossem tão, assim, que não estivessem tanto ali na onda, né, na crista da onda, ou no debate, né, como, por exemplo, vou deixar para vocês aqui um expressionista americano que é o Newman, né, que, assim, depois que você pesquisar, talvez você venha, Mariana, estou frustrado, porque você vai encontrar grandes telas gigantes vermelhas, entendeu? Mas o próprio Newman fala do sublime também, fala dessa questão do Burke. Então talvez tenha sido, assim, essa interpretação diferente de algumas vanguardas ou de alguns representantes que a gente consegue pensar diante dessa problemática. Agora, sobre a questão da representação, né? Primeiro que, assim, eu acho que talvez a gente encontre, tanto dentro do próprio Kant, como no Lyotard, uma diferençazinha entre apresentação e representação, né? Então, assim, a representação, ela já é uma cristalização da apresentação, né? A apresentação seria, assim, as formas da intuição, né, a condição do aqui e agora, né? Agora, o que o Heidegger chama de manifestação. Isso. A apresentação é uma manifestação. Isso, exatamente. E aí, assim, o que eu vejo para o Lyotard, né, seria essa perseguição, então, de uma ontologia que pudesse preceder isso, que pudesse preceder, talvez, a própria apresentação, né? De modo que, em última instância, a ontologia, para ele, assim, que ele tenta ao máximo simplificar, e isso dificulta mais a nossa leitura, porque que ele vai chamar, assim, que a ontologia é o próprio do francês, o il y a, né? O aqui. Então, assim, qualquer coisa depois disso, né? Quando a gente se coloca como sujeito, quando a gente encontra um referente, um objeto, nós já saímos, né? Nós já nos apropriamos daquele acontecimento, né? Então, é só no momento ontológico que nós somos tomados pelo acontecimento, apreendidos.
E nesse sentido, o sublime, ele é uma supressão da nossa atividade subjetiva. É um estado de espírito sem espírito, né? Mas a categoria da representação, ela não deixa de existir e ela tem a sua função importante também, né? Mas é que diante essa anterioridade, digamos assim, ontológica, né? Depois disso, nós temos também teleologia, nós temos diversas possibilidades de construções linguísticas, né? De regimes discursivos, dentre os quais encontraremos a representação. Então, a questão talvez seja só tirar um pouco o peso ou a univocidade da representação, colocando ela como um discurso secundário, legítimo também, mas assim, restrito. Perfeito. Mari, nós já estamos encaminhando aqui para o encerramento da nossa live, mas antes de eu passar aqui para te pedir a sugestão cultural, eu queria só pontuar, queria que você respondesse, se possível, de maneira até breve, a pergunta do Rodrigo, que está sempre nos acompanhando aqui, que perguntou o seguinte, uma pergunta bastante curiosa: que lugar teria o feio e o grotesco nessa compreensão estética como relação ao sublime? Teria todo o lugar, né? Se, por exemplo, quem vai falar sobre a relação entre o feio e o sublime é o Adorno, né? Então, inclusive, acredito que para o Adorno, se resta alguma legitimidade na arte, ela vai estar na esfera do feio e do sublime, né? Porque ela também vai ter esse papel de provocação, né? Esse papel provocativo mesmo, esse grande incômodo, que aí, obviamente, sabemos, para o Adorno vai ter também uma função social e política, né? Mas o sublime é o lugar do feio, do grotesco, do assustador, né? Então, como uma figura do terror, com certeza é nessa categoria que se enquadraria. Excelente. Bom, só tenho a agradecer, Mariana, pela sua participação conosco aqui. Foi interessantíssimo esse bate-papo que nós tivemos. Bastante elucidativo, né? Enfim, gostaria de passar a palavra para você. Eu não sei se o Andy quer fazer alguma colocação antes, mas eu já pediria, então, para você encaminhar aí a sua sugestão cultural, que a gente sempre pede para o final do programa, né? Para o nosso convidado ou convidada, recomendar algum livro, série, filme, documentário, enfim, qualquer tipo de arte que o convidado tenha afeição, né, que goste, pode ter a ver com o que nós conversamos aqui ou não, então, por gentileza, fique à vontade, Mariana. Bom, em primeiro lugar, obrigada, foi um prazer imenso conversar com vocês, foi muito bom mesmo, agradeço e, novamente, congratulações pelo canal, pela iniciativa. Foi muito bom o nosso papo, me diverti bastante conversando com vocês. Vou deixar de indicação cultural, então, pensei em muitas coisas, né? Mas eu acho que talvez um poema que traduza bem essa ideia do sublime, né? Não tanto subvertendo as formas, mas no tema. É um poema do Drummond, chamado A Máquina do Mundo. Legal. Excelente, vamos postar em breve nos perfis do Conjectura. Como que é o nome do poema? A Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo, do Drummond. Bom, eu queria te agradecer também, Mariana, muito obrigado. Acho que, Danilo, pela primeira vez, assim, né, porque desde que a gente começou, a gente sempre acaba trazendo os conteúdos, assim, de pesquisa em ciências humanas, e a gente sempre acaba repercutindo muito esses conteúdos do ponto de vista político, ou do ponto de vista, assim, de acontecimentos atuais e tal. E aí eu acho que pela primeira vez a Mari trouxe, assim, um material, né, da pesquisa dela, em que é muito instigante, interessante, é claro, e que a gente não necessariamente acabou extraindo, né, para questões, assim, mais atuais, etc., embora podemos fazê-lo imediatamente, né, mas é mais por uma questão de tempo também, dada a própria densidade filosófica do conteúdo, né? Então, só queria chamar a atenção, Mari, te agradecendo, é claro, que talvez pela primeira vez a gente pode trazer um conteúdo assim que manifestasse de maneira bastante densa o que é o trabalho filosófico mesmo, né?
porque a gente tem trazido, né, pessoas da ciência política, da psicologia, da psicanálise, então a gente sempre consegue fazer um pouco a ponte, assim, mais direta com fenômenos da atualidade. E, de novo, não é que não possamos fazer isso. Se a gente tivesse uma live de 3 horas, a gente poderia passar toda a próxima hora agora, né, trazendo exemplos muito concretos daquilo que você está dizendo. Mas queria te agradecer, porque eu acho que você traz hoje para o Conjectura aquilo que é basicamente o trabalho filosófico mesmo, né? Então, categorias de pensamento, de pensar questões, acho que você fez de maneira brilhante. Muito, muito obrigado mais uma vez. Wayne, eu que agradeço, foi um prazer conhecer você. Já conheci o Danilo, já tinha ouvido falar bem de você também, agradeço os dois. Também acompanhando o programa de vocês, eu vi que esse ia ser assim, o primeiro sobre estética, fiquei bem feliz com isso. Verdade. Fiquei bem contente. E obrigado novamente, foi muito bom estar aqui com vocês, gente. É isso aí. Mari, antes, você poderia deixar o seu e-mail para contato, caso alguém queira conversar com você a respeito da sua pesquisa ou sobre o tema que a gente abordou aqui? Sim, Mariana. Pode falar. _Bertucci, @hotmail.com. Beleza. Então, é isso aí. Quem quiser, tiver interesse em conversar com a Mariana mais sobre o sublime, o belo, a estética, Kant, Lyotard e outros, tá aí o contato dela, então. Mari, mais uma vez te agradeço a você que nos acompanhou no Conjectura até agora, e então nós nos vemos mais uma vez na quinta-feira, onde eu e o professor Wayne estaremos de volta, às 11 horas da manhã, para repercutir, então, o programa de hoje, com esse bate-papo maravilhoso que nós tivemos. Então, muito obrigado, Mariana, muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, e tenha uma boa semana. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente.